Tem uma coisa que eu aprendi tarde demais na vida. Aprendi olhando para o espelho numa manhã de quinta-feira, com 68 anos, depois de ter dormido mal pela quarta noite seguida, com o joelho inchado, a cabeça pesada e a sensação de que meu próprio corpo tinha virado um lugarzinho que eu não reconhecia mais. Fiquei parada na frente do espelho do banheiro, aquele espelho pequeno com a borda de plástico branco que o Geraldo pregou torto na parede em 1984 e nunca consertou. E pensei, eu cuido de tudo menos de mim. Sempre cuidei de tudo, da casa, dos filhos, do marido, das quentinhas, do trabalho no hospital. Cuidei de corredor de hospital por 27 anos. Cuidei de gente doente que eu nem conhecia o nome. E o meu próprio corpo, esse aqui, o único que eu tenho, esse eu deixei de lado como se fosse uma conta que eu ia pagar depois. Só que depois foi chegando, e quando chegou, chegou de uma vez. Não estou aqui para dar sermão, odeio sermão. A minha mãe dizia que gente que prega demais é porque não viveu o suficiente para saber que a vida é mais complicada do que qualquer conselho. Então não vou pregar. Vou só contar o que eu aprendi, do jeito que aprendi, errando, cansando, perdendo e às vezes, muito raramente, acertando na hora certa. A primeira coisa que eu precisei aprender, e foi a que mais custou, foi sobre o sono. Parece bobo, né? Parece que qualquer pessoa sabe que precisa dormir. Mas saber e fazer são duas coisas completamente diferentes. Durante anos, o sono para mim era o que sobrava depois que tudo estava feito. Eu dormia quando a louça estava lavada, quando as crianças estavam quietas, quando a lista do dia seguinte já estava na cabeça. Dormia com o corpo exausto e a mente ainda rodando, e achava que era assim mesmo. Que mulher de casa, mãe, trabalhadora, não tinha luxo de dormir bem, que isso era para rico, para quem não tinha obrigação. Me lembro de uma época, quando a Simone tinha uns 7 anos e o Rodrigo uns 12, que eu dormia em média 5 horas por noite, às vezes menos. Levantava às 5 da manhã para fazer as quentinhas antes de ir para o hospital. Chegava do hospital às 6 da tarde, ainda tinha jantar para fazer, roupa para dobrar, lição para olhar. Geraldo chegava das viagens com aquela cara de quem dormiu no balanço do caminhão, que para ele era quase descanso. E eu ficava brava por dentro, mas nunca falava. Guardava, ia dormindo mal e guardando tudo junto. O que acontece com a gente quando dorme mal por anos seguidos não é coisa que aparece de um dia para o outro. É igual ferrugem. Você não vê a ferrugem crescer, mas um dia olha para o cano e ele está tomado. Eu fui ficando mais esquecida, mais impaciente, mais pesada de corpo, mais vazia de alma. Confundia isso com envelhecimento. Achava que era a idade chegando, mas não era só a idade. Era o cansaço acumulado de décadas de noites mal dormidas. Quando eu finalmente fui ao médico, depois de um período muito difícil que passei sozinha depois que perdi o Geraldo, a doutora Rosana me perguntou como estava meu sono. Eu disse que estava difícil. Ela perguntou o que eu fazia antes de deitar. Eu disse, televisão, pensamentos, mais televisão. Ela disse, Dona Dora, o seu cérebro não sabe que precisa descansar. Você precisa ensinar ele. Achei estranho isso, ensinar o próprio cérebro, mas era verdade. Comecei devagar. Desliguei a televisão 1 hora antes de dormir, e isso, juro, foi mais difícil do que parece. Aquele silêncio sem TV no quarto parecia barulhento de uma forma diferente. Mas fui me acostumando. Comecei a tomar um banho morno mais cedo. Abri a janela do quarto por uns minutos para entrar um ar. Às vezes rezava, não porque sou beata, mas porque rezar para mim é uma forma de organizar o pensamento, de colocar as coisas no lugar antes de fechar os olhos. E aos poucos o sono foi voltando.
um sono que de manhã deixava a cabeça mais limpa, um sono que fazia diferença. Não estou dizendo que é fácil. Para muita gente da nossa idade, o sono é mesmo complicado, o corpo acorda no meio da madrugada por razões que nem sempre a gente controla. Mas tem coisas que a gente pode fazer. Pode criar um ritual, uma hora de desacelerar, de avisar para o corpo que o dia acabou. O corpo responde a isso. Demora, mas responde. E quando começa a responder, você percebe que acordar sem aquela pedra no peito faz diferença em tudo, na paciência com os filhos, na disposição para se levantar, no humor do dia inteiro. Agora tem outra coisa que quase ninguém fala com sinceridade, o perigo de ficar parada. Não o perigo de ser preguiçosa, porque tem diferença entre preguiça e cansaço, e eu sei bem a diferença depois de uma vida inteira trabalhando. O perigo é outro. É o perigo de sentar e não levantar mais, de o sofá virar uma armadilha gentil. Depois que aposentei, em 2006, eu fiquei um bom tempo sem estrutura de horário. A vida inteira eu tinha o hospital para me tirar da cama. De repente não tinha mais. E sem perceber fui ficando em casa cada vez mais. A televisão ligada, as horas passando. O corpo foi enrijecendo de um jeito que eu atribuía ao frio, à umidade, à artrite que o médico tinha mencionado uma vez. Mas parte daquilo era simplesmente falta de movimento. Me lembro de um dia que a Simone veio me visitar. Ela mora em Goiânia, não vem com frequência, e me viu levantando da poltrona com dificuldade. Não falou nada na hora. Mas à noite, enquanto a gente lavava a louça juntas, ela disse de mansinho: "Mãe, você tá andando diferente." Eu disse que era o joelho. Ela ficou quieta, mas eu sabia que ela tinha razão num sentido maior. Não era só o joelho, era tudo. Não precisa de academia. Nunca fui de academia. Nunca fui de short colorido nem de tênis especial. O que precisava era simples, não deixar o corpo esquecer que ele foi feito para se mover. Comecei a me levantar do sofá a cada hora, às vezes só para ir à cozinha buscar água, às vezes só para ficar 1 minuto de pé na janela. Parece pouco, é pouco, mas pouco repetido todo dia acumula, e o corpo vai lembrando que sabe se mover, que tem músculo ainda, que não precisa ter medo de dar um passo. Depois de um tempo comecei a descer a escada do prédio e dar uma volta no quarteirão. 3 andares sem elevador, desce e sobe. No começo o joelho protestava, mas fui com calma. Calma não é parar. Calma é ir devagar sem desistir. Hoje eu faço isso todo dia de manhã, antes do café. Saio, dou a volta, vejo o movimento da rua acordando, o mototáxi na esquina, o vento que às vezes traz cheiro de pão da padaria Bom Gosto, e volto. São uns 20 minutos. Mas esses 20 minutos me devolvem para dentro de mim de um jeito que nenhuma televisão consegue. E por falar em sair para a rua, eu precisei aprender o valor da luz do sol de um jeito que envergonha um pouco de admitir, porque parece coisa de criança, né? Tomar sol. Qualquer um sabe que sol faz bem, mas quando a gente fica muito tempo dentro de casa, e isso acontece mais do que parece com gente da nossa idade, especialmente quem mora sozinha, o sol vira uma coisa que está lá fora, atrás da janela, passando sem a gente. Tem um período da minha vida que eu prefiro não detalhar muito, os 2 primeiros anos depois que o Geraldo morreu. Mas posso dizer uma coisa sobre aquele tempo. Eu ficava dentro do apartamento por dias seguidos sem sentir o sol na pele. Fechava a janela para não ouvir barulho. Ficava num escuro voluntário que na época parecia conforto, mas era, na verdade, um tipo de abandono de mim mesma. Quando a doutora Rosana, meses depois, me pediu para tentar sair todo dia,
Só um pouquinho, só 10 minutos. Eu achei exagero, mas fui. E foi estranho o quanto aquilo mudou alguma coisa. Não foi milagre, não foi cura, mas o sol na nuca, o ar aberto, o movimento das pessoas na calçada, aquilo foi me lembrando que o mundo continuava, que eu ainda fazia parte dele. O sol tem um jeito de fazer isso, de te puxar de volta para o presente quando a cabeça quer ficar no passado. Hoje eu sei que a luz natural faz coisas concretas no corpo. Ajuda o osso, ajuda o humor, ajuda o sono de volta. Não precisa de muito, precisa de constância. Precisa sair, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando o dia está nublado, mesmo quando o joelho dói um pouco. Porque quando você volta, você sempre volta um pouquinho melhor do que saiu. Agora vou falar de uma coisa que quase ninguém na minha geração fez direito: cuidar das pernas. Soa simples, mas para quem passa décadas de pé, eu fiquei de pé esfregando o chão de hospital por quase 3 décadas e antes disso de pé no fogão fazendo marmita. As pernas são a parte do corpo que a gente mais usa e menos cuida. Quando comecei a ter dificuldade para levantar de cadeira, fiquei com vergonha. Vergonha de quê? Não sei dizer direito, mas tinha. Como se fraqueza no corpo fosse derrota de caráter. Minha mãe nunca se queixou de dor na frente de ninguém. Eu aprendi isso e aprendi errado. Aprendi errado porque queixa não é fraqueza, é informação. O joelho que dói está dizendo alguma coisa. A perna que treme ao levantar está dizendo alguma coisa. E se você não ouve, piora. Simples assim. A fisioterapeuta do postinho, uma moça jovem chamada Andréia, me ensinou exercício para fazer sentada. Levantar a perna, dobrar o joelho, sentar e levantar da cadeira com os braços cruzados para não usar os braços de apoio. Coisas pequenas. Fiz durante meses e o joelho foi melhorando. Não curou tudo. Eu tenho artrite, que não tem cura, mas a força voltou de um jeito que eu não esperava. E quando a força volta, a confiança volta junto. Você começa a confiar no próprio corpo de novo, começa a caminhar sem ficar calculando cada degrau com medo de cair. Medo de cair é uma das coisas mais limitantes que existe para quem tem nossa idade, porque o medo faz você se mover menos, e quando você se move menos, fica mais fraco. E quanto mais fraco, maior o risco de cair de verdade. É um ciclo perverso. A saída do ciclo é justamente o que parece mais assustador: mover-se mesmo com medo, mas com cuidado, devagar, com apoio quando precisa, sem vergonha. Tem mais uma coisa que descobri por acidente, num fim de tarde de sábado em que eu não tinha nada para fazer e liguei a televisão por hábito. Passava um programa sobre Tai Chi. Eu quase mudei o canal, mas fiquei olhando. Aqueles movimentos lentos, aquela gente de cabelo branco se movendo como se a gravidade fosse menos severa com eles. Fiquei assistindo uns 20 minutos e pensei, parece coisa de pessoas que aprenderam a não ter pressa. Fui atrás de um grupo no bairro. Tinha um, às terças e quintas de manhã, no pátio do Centro de Convivência do Idoso, perto da Avenida Getúlio Vargas. Eu fui uma vez achando que ia me sentir ridícula. Não me senti. Me senti surpreendentemente parte de alguma coisa. O professor, um senhor chamado Raimundo, de uns 60 e poucos anos, explicou que não era sobre flexibilidade, não era sobre agilidade, era sobre atenção, sobre estar dentro do próprio movimento em vez de estar só passando pelo dia. Eu nunca tinha pensado nisso. Passei a vida inteira passando pelos dias, fazendo as coisas enquanto pensava nas próximas coisas. Lavava louça pensando na roupa.
dobrava roupa pensando no almoço, nunca estava onde estava, e aqueles movimentos lentos do tai chi foram a primeira coisa em muito tempo que me obrigaram a estar só ali, naquele instante, prestando atenção no próprio corpo e em mais nada. Me lembro de uma tarde em que estava praticando no pátio e veio uma brisa forte. Fechei os olhos por um segundo e senti aquele ar na nuca e pensei no Geraldo sem querer. Pensei naquela tarde de 1996 em que ele ficou atrás de mim na cozinha e pôs a mão na minha cintura por um segundo antes de ir buscar cerveja. Um segundo, 30 anos atrás, e ali no pátio com aquela brisa, eu senti que estava bem. Não feliz da vida, não curada de nada, só bem, presente, inteira. Isso é o que o movimento faz. Não é só músculo, é presença. É lembrança de que você ainda está aqui e que estar aqui vale alguma coisa. Não precisa ser tai chi. Pode ser qualquer movimento suave que te force a prestar atenção. Pode ser yoga, pode ser só esticar o corpo devagar de manhã antes de sair da cama. O que importa é que você não deixe o corpo virar um peso que você carrega sem diálogo. O corpo quer ser ouvido. Quanto mais velho, mais ele quer. E quando você começa a ouvi-lo, ele surpreende você com o que ainda consegue fazer. Tenho 73 anos, não sou exemplo de saúde perfeita. Tenho artrite, tenho pressão que precisa de remédio, tenho um joelho que reclama quando chove, mas saio para a rua todo dia. Durmo antes das 10 da noite, faço meus exercícios sentada quando o joelho não colabora. Fico 10 minutos no sol da manhã na janela quando não posso descer. E a cada semana que passa, percebo que envelheci a vida toda achando que cuidar de mim era um luxo que eu não podia ter, que vinha depois dos filhos, depois do trabalho, depois de tudo. Não vem depois, nunca veio, nunca vai vir. Se você esperar que alguém te dê permissão para cuidar de você mesma ou de você mesmo, vai esperar para sempre. Essa permissão só vem de dentro. Vem de um dia qualquer em que você olha para o espelho ou olha pela janela ou simplesmente sente o próprio peso do corpo querendo sentar de novo e decide que não, que você merece mais do que isso, não porque você é especial, não porque você fez tudo certo na vida, porque você não fez, ninguém fez, mas porque você está aqui. E estar aqui ainda é suficiente para merecer atenção. Eu não dei atenção suficiente para mim enquanto estava criando filho, trabalhando, cuidando de casa. Isso não vai mudar, o passado ficou, mas o que posso fazer hoje, amanhã, na semana que vem é diferente. Posso dormir bem, posso me mover, posso sair e sentir o sol, posso fortalecer as pernas que me carregaram por décadas e que precisam me carregar por mais tempo ainda. Posso aprender a estar dentro do meu próprio corpo, em vez de só habitá-lo sem perceber. E se tem uma coisa que a idade dá, e ela dá poucas, mas essa ela dá de verdade, é a clareza de que o tempo não espera. Não espera você terminar de procrastinar. Não espera você se sentir pronto ou pronta. Não espera o momento ideal. O momento é esse. É agora. É hoje, com o joelho que dói e o sono que ainda não é perfeito, e o dia que parece comum demais para ser importante. Os dias comuns são os únicos que existem, e nos dias comuns é que a vida acontece ou não acontece. Você escolhe.